rugido do motor diesel, V2K de 1 tonelada rasga os tímpanos. A fumaça cinzenta do escapamento invade as narinas, misturando-se ao cheiro de borracha queimada e terra úmida revolvida pelas esteiras. O outono de 1941 castiga com uma geada cortante. As esteiras pesadas amassam a lama escura da estrada destruída, retirada. Ao redor, estende-se um cemitério de metal retorcido. Carcaças de caminhões queimados bloqueiam o caminho. Torres de tanques leves, arrancadas por explosões, apodrecem em valas profundas. A infantaria em retirada flui como uma massa acinzentada pelas margens, sem levantar os olhos inflamados para o aço trovejante. Dentro do compartimento de combate da máquina de 47 toneladas, o ar é abafado e a respiração febril de 5 homens exaustos. Terceiro dia de marcha contínua. Os rostos dos tanquistas estão enegrecidos pela fuligem impregnada. O mecânico ou condutor agarra as alavancas de comando com os nós dos dedos esbranquiçados pela tensão. Olhos injetados de sangue, pálpebras pesadas pela privação crónica de sono. Cada troca de marcha brusca é acompanhada pelo estalo das juntas dos ombros e um palavrão abafado entre dentes cerrados. Os movimentos são desprovidos de sentido. Automatismo animal. A máquina devora as forças humanas, exigindo entrega constante. Nos fones do gorro de tanquista surrado do comandante, a estática estala bruscamente. O rádio se afoga em um pânico distante e fragmentos de ordens alheias. Através da densa interferência, surge a voz rouca do comandante do batalhão. 13, par! O comandante engole um nó seco na garganta. O polegar pressiona o botão do rádio. Entendido. Sustenta a posição no cruzamento da colina. Atrás de você está a única ponte. A divisão está recuando. Segura até que as colunas da retaguarda passem. Câmbio e desligo. Uma sentença de morte. Uma constatação implacável dos fatos. Ninguém no rádio promete reforços imediatos. Ninguém garante apoio de artilharia. O rádio estala e silencia de vez, deixando a tripulação a sós, com o ruído metálico dos mecanismos. O comandante arranca o gorro da cabeça suada, lança um olhar pesado ao atirador. Este cochila de olhos abertos, encostado no ombro da culatra maciça do canhão ZIS-5, de 76 mm. O municiador manuseia mecanicamente os estojos de latão dos projéteis perfurantes, com os dedos esfolados em bolhas de sangue pelo metal. Desligar motor! Ruge o comandante, sobrepondo-se ao ronco do diesel. O mecânico ou condutor corta as rotações bruscamente. O diesel tosse pesado, cospe uma porção de fuligem espessa pelos canos e silencia. O silêncio subsequente atinge os tímpanos com mais força que as explosões. Nos arredores, a uns 5 km a oeste, a artilharia pesada alemã ressoa metodicamente. Os projéteis reviram as posições abandonadas pela infantaria. O inimigo está em seu encalço, fechando o cerco. Chegamos! O comandante abre a escotilha de aço da torre. O ar gélido do outono invade o interior escaldante e impregnado de suor do tanque. Vamos ocupar posição de tiro. Deixamos a coluna passar. Nós ficamos aqui. O mecânico ou condutor levanta lentamente as pálpebras pesadas. No olhar vítreo não há pânico. Apenas o cansaço de chumbo, denso, de um homem que fisicamente não tem mais para onde recuar. Quanto tempo nos deram? Pergunta secamente o atirador, limpando com um gesto habitual a lente turva da mira telescópica com um trapo oleoso. Até morrermos, ou até que eles morram. O comandante pula pesadamente sobre a blindagem úmida. As botas de soldado escorregam perigosamente no óleo vazado. O tanque pesado caveu um par em uma pequena elevação perto da estrada de terra, num setor de tiro ideal para o cruzamento. Mas a máquina está absolutamente sozinha. À frente, a armada implacável das divisões motorizadas da Wehrmacht avança. Uma máquina de destruição perfeitamente calibrada, rolando implacavelmente para o leste. A tripulação desembarca com dificuldade. As pernas fraquejam. O municiador cai de joelhos diretamente na lama líquida, bebendo avidamente a água barrenta de um sulco profundo. O mecânico condutor
tira uma marreta da caixa. Caminha ao longo da lateral, golpeando metodicamente os pinos das esteiras. O metal ressoa oco, ameaçador. A máquina exige manutenção para a qual não há forças. A roda guia direita está cedendo, constata o mecânico, cuspindo poeira preta. O esticador quebrou. A esteira vai saltar se fizermos uma curva brusca. Conserte. Temos até o amanhecer. Corta o comandante, sem virar a cabeça. Ao redor do tanque, paira um silêncio espesso, quebrado pelo ronco distante de motores alheios. Patrulhas de vanguarda alemãs sondam os flancos vazios. Em algum lugar atrás da linha de árvores, um sinalizador sobe assobiando, banhando com uma luz pálida e cadavérica as carcaças da técnica destruída à beira da estrada. Esse equipamento abandonado é um veredito implacável. O sistema de suprimentos ruiu. Não há combustível. Não há munição de reserva. O KV-1 deles é uma anomalia técnica neste setor da frente. Uma máquina totalmente operacional com munição intacta. Um erro na matemática gélida das derrotas deste outono. O comandante examina atentamente a blindagem frontal maciça de sua máquina. 75 milímetros de aço laminado homogêneo. O orgulho da escola soviética de tanques pesados. Para os canhões antitanque alemães padrão de 37 milímetros, uma barreira absolutamente intransponível. Os projéteis ricocheteiam nela. Mas o tenente leu os relatórios de inteligência. Os alemães trouxeram canhões antiaéreos de 88 milímetros para tiro direto. Essas antiaéreas perfuram a aclamada blindagem do KV de lado a lado a 1 quilômetro de distância. Um impacto direto de um projétil perfurante transforma instantaneamente a tripulação dentro da caixa apertada em uma massa sangrenta misturada a estilhaços de aço incandescente. O olhar do comandante percorre o terreno. Prende-se à carcaça de um tanque T-26 destroçado por uma explosão em uma vala profunda. Ao lado dele está um trator de manutenção abandonado. Na caçamba, um aparelho de solda portátil. O gerador parece intacto. Cilindros pesados de carbureto estão firmemente presos no lugar. Rolos de cabos sujos jazem na lama. No cérebro inflamado do tenente, nasce instantaneamente um plano técnico. O instinto visceral de sobrevivência expulsa rapidamente o cansaço paralisante. Ninguém pretende morrer neste cruzamento à toa. O vento sopra mais forte, lançando partículas de gelo nos rostos. A noite promete ser longa. A guerra apaga o tempo, deixando apenas a tarefa. Ouçam minha ordem. A voz do tenente perde subitamente a rouquidão. Torna-se firme, metálica. O torpor foi sacudido. Vamos arrancar a blindagem dos mortos. O mecânico condutor estaca com a marreta no ar. Vira lentamente a cabeça pesada para o comandante. Os olhos se estreitam. Comandante, para quê? Já pesamos 47 toneladas no papel. As transmissões finais vão estourar, que se dane. A caixa de câmbio vai queimar no primeiro buraco. Não vamos sair do lugar. Se esperarmos o posicionamento das antiaéreas, vamos queimar nós mesmos, bem aqui. Abram o gerador do trator. Tragam os maçaricos e cabos. Vamos soldar telas. O mecânico condutor larga a marreta na lama em silêncio. Cospe. Vira-se para o trator abandonado. O instinto de obedecer à ordem supera as leis da física. O trabalho começa. O cabo esticou como uma corda de violino. Um fio de aço rompeu. Um estalo de chicote cortou a escuridão. A ponta do cabo atingiu o rosto do municiador. O sangue cobriu seu olho esquerdo. Ele se limpou em silêncio com a manga suja, cuspiu saliva viscosa na terra gelada. Puxem! Rosnou o mecânico entre dentes cerrados. O gerador enferrujado do trator abandonado tombou com um estrondo pela lateral e caiu na lama preta. 4 homens exaustos forçaram a base pesada. Os músculos rangiam sob a tensão extrema. As solas das botas gastas escorregavam na argila congelada. Eles arrastavam o agregado pesado para a traseira de sua máquina. Cada metro de caminho consumia anos de vida. O vento entrava por baixo das gandolas chamuscadas, resfriando instantaneamente o suor nas costas.
A chama de acetileno, com um rugido furioso, cravou-se no aço morto do tanque leve caído na vala. Uma chuva de faíscas ofuscantes atingiu o céu negro. O mecânico cortava a placa frontal. Gotas de metal incandescente furavam o macacão de lona, penetrando na pele. Ele não se mexia. A consciência se resumiu ao tamanho da chama cortante. Uma dor aguda queimava o ombro, impedindo-o de cair em um desmaio misericordioso. A placa de blindagem cortada soltou-se das dobradiças. O impacto fez o solo sob seus pés estremecer. 280 quilos de peso morto. Peguem as alavancas, vamos levantá-la. O comandante cravou um pé de cabra sob a borda da placa de blindagem. Forçou com todo o corpo. O metal rangeu. Rolem as toras, gritou ele em meio ao uivo do vento. Eles rolavam a chapa com as bordas incandescentes em direção ao seu tanque. A respiração tornou-se um sibilo úmido e intermitente. O peito ardia pela falta de oxigênio. Cada movimento queimava as últimas reservas de seus corpos exaustos. Arrastavam aquela carga apenas pela força de vontade. Puxaram a placa até a lateral da torre. O comandante ergueu a marreta pesada, cravando entre a blindagem original e a chapa levantada um elo grosso de uma esteira destruída. O estrondo do golpe ecoou sobre o cruzamento. Solde direto nele. O mecânico baixou a máscara de proteção. Vai soltar tudo no primeiro impacto. A solda não aguenta essa massa, constatou secamente. Vai soltar, mas o vão vai absorver o impacto. O ar vai dissipar a inércia do projétil. Solde. A lógica fria da sobrevivência quebrava as instruções de fábrica. O comandante estava criando um espaçamento de ar. Ele transformava a blindagem homogênea em uma blindagem em camadas. A energia cinética do projétil perfurante deveria atolar nesse vazio, fragmentar-se na primeira chapa e perder o poder de penetração. Essa construção multicamadas representava um triunfo da engenharia, forjado no inferno. O arco elétrico brilhou. O estalo da solda abafou a canhonada distante. O mecânico guiava o cordão de solda. A máscara rachou na ponte do nariz. A fumaça acre dos eletrodos fundidos ardia nos olhos inflamados. A luz ofuscante queimava a retina. As mãos tremiam pelo esforço sobre-humano. A solda ficava grosseira, prendendo o metal estranho à torre de forma definitiva. De repente, o gerador engasgou. O motor diesel cuspiu fumaça preta e parou. O arco apagou. A escuridão total o sufocou instantaneamente. Um silêncio ensurdecedor atingiu os ouvidos. O combustível acabou. Exalou o municiador, escorregando impotente pela esteira até a lama. Nesse momento, o céu a oeste se iluminou. Um sinalizador alemão subiu assobiando. Uma luz pálida e cadavérica inundou o cruzamento. O inimigo sondava os acessos. «Chão!» ordenou o tenente. Eles caíram de bruços na lama gelada. O coração martelava contra as costelas, ameaçando romper a caixa torácica. O sinalizador apagava-se lentamente em seu paraquedas. Se fossem vistos agora, seriam alvos de morteiros em questão de minutos. «Tem diesel no caminhão», sussurrou o mecânico. Ele rastejou pela estrada. A lama entrava no nariz, subia pelo colarinho. Ao chegar à caminhonete destruída, arrancou uma mangueira de borracha do motor. Enfiou-a no tanque perfurado. Sugou o combustível gelado. O diesel queimou a garganta. Entrou nos pulmões. O estômago se contraiu em um espasmo. O mecânico cuspiu a mistura acre na bota, prendendo a mangueira com o dedo. Despejou o líquido precioso em um balde. 5 minutos depois, o gerador rugiu novamente. A solda recomeçou. Próxima chapa, na lateral esquerda. Eles arrastavam outro pedaço de ferro pela blindagem inclinada. O municiador tropeçou. A bota escorregou no metal úmido. 280 quilos de aço inclinaram-se bruscamente. A placa desceu. «Segura!» Os dedos do mecânico ficaram prensados entre o casco e a tela que caía.
Estalo de ossos. Uma dor selvagem e cegante atravessou o antebraço. Ele puxou a mão para si no último instante. A pele do indicador foi arrancada até a carne viva. Sangue quente pingou na blindagem gelada. O mecânico rosnou, prendendo a mão sob a axila. "Enrola um trapo", cortou o comandante, sem soltar a alavanca que segurava a placa inclinada. "Continue soldando, não temos tempo." O mecânico envolveu a massa sangrenta em um pano sujo. Segurou o porta-eletrodo com a mão esquerda, a saudável. O eletrodo brilhou novamente. Faíscas voaram em seu rosto. A manhã despontava como uma névoa cinzenta no horizonte. A temperatura caiu abaixo de zero. A lama nas esteiras endureceu em uma crosta de gelo monolítica. A tripulação estava de pé junto à máquina. Ninguém conseguia levantar os braços devido à exaustão muscular. Eles fixaram 6 placas de blindagem. O tanque estava coberto de protuberâncias disformes e grosseiras, com marcas de corta-gás. Um pedaço de metal desfigurado. Os cordões de solda esfriavam, emitindo estalos agudos no ar gelado. A geometria da armadilha estava aferida ao milímetro. A armadilha esperava sua vítima. O cansaço não existia mais. Restava apenas a adrenalina ardente e a pulsação do sangue nos dedos dilacerados do mecânico. O nevoeiro espesso da manhã pairá sobre a terra revolvida pelas esteiras. A temperatura cai bem abaixo de zero. O frio penetrante atravessa a espessa blindagem do tanque. O metal se cobre de uma condensação gélida. Dentro do apertado compartimento de combate, a respiração entrecortada de 5 homens gela. O mecânico condutor está sentado imóvel no assento duro. Ele pressiona firmemente a mão esquerda dilacerada contra o peito. O trapo sujo sobre a ferida aberta está impregnado por uma crosta marrom endurecida. Uma dor surda e pulsante atinge as têmporas no ritmo do ferro que resfria. O silêncio esmaga os tímpanos inflamados com mais força que um bombardeio de artilharia. A terra começa a vibrar de forma quase imperceptível. Primeiro é apenas um leve tremor nas pontas dos dedos que apertam as manoplas de aço das alavancas. Depois, o som ganha densidade e volume. Aumenta um ronco constante e vigoroso dos motores Maybach. O inimigo avança rigorosamente no horário. A pontualidade alemã não falha nem na lama da retirada infinita do outono. O nevoeiro se dissipa em farrapos acinzentados e sujos. A ótica do periscópio capta silhuetas escuras. 3 tanques médios Panzer III avançam em uma formação em cunha perfeita pela estrada destruída. Atrás deles, um caminhão de 3 eixos rasteja pesadamente pelo sulco profundo. A caçamba está apinhada de infantaria em capotes cinza-rato. A distância é de exatamente 800 metros. Os canhões dos tanques alemães estão relaxados, em posição de marcha. Um Oberleutnant da Wehrmacht desponta da cúpula do comandante até a cintura. Pela ótica limpa do binóculo, ele vê apenas um cruzamento vazio e abandonado, e um monte de metal queimado e desfigurado à beira da estrada. As telas de aço artesanais, grosseiramente soldadas no tanque pesado soviético, fundem-se completamente com as carcaças da técnica destruída. Uma camuflagem geométrica perfeita, nascida do caos da retirada. Dentro do habitáculo escaldante, o ar comprime-se como uma mola invisível e tensa. O municiador aperta o estojo de latão frio do pesado cartucho unitário até os nós dos dedos ficarem brancos. Um suor frio e ácido inunda seus olhos, corroendo a pele. Alvo avistado. 3 caixas. Infantaria motorizada. Constata secamente o atirador. Ele pressiona firmemente o olho direito contra a ocular de borracha fria da mira telescópica. Distância? A voz do comandante soa abafada, como o estalo de um cabo de reboque se partindo. 700. Esperamos? Vamos bater de frente. Partida! O mecânico condutor tem exatamente 1 segundo para agir. Não há absolutamente para onde fugir. Atrás está a única ponte intacta e as colunas em retirada de sua própria infantaria exausta. A retirada se tornaria um massacre imediato se essa barreira de aço caísse. Os dedos da mão direita saudável
pousam no interruptor do motor de arranque. A mão esquerda, dilacerada, escorrega para o metal frio da alavanca da embreagem principal. Sangue quente e fresco mancha o aço. Uma dor aguda atravessa o corpo exausto até a coluna vertebral. O mecânico cerra as mandíbulas até o esmalte dos dentes ranger. O solavanco. O motor diesel V2K de 1 tonelada explode instantaneamente em um rugido ensurdecedor e furioso. 12 cilindros devoram o combustível avidamente. Os largos canos de escape cospem com força na manhã gelada uma nuvem densa e impenetrável de fumaça cinzenta. A terra estremece com a vibração monstruosa do mecanismo que ganhou vida. A máquina de 47 toneladas descarta, com um solavanco, a camuflagem de metal morto. A carapaça de toneladas avança bruscamente. As largas esteiras de aço trituram o solo congelado com um tilintar metálico. O KV1 quebra, os arbustos congelados do esconderijo com um estalo seco. A massa maciça esmaga o reparo abandonado de um canhão antitanque soviético, como se fosse uma folha de papel. O tanque solitário avança agressivamente, direto para o centro aberto do cruzamento. O confronto frontal torna-se um fato inevitável. As rotas de fuga foram cortadas pelas próprias decisões do comandante. A coluna alemã estremece com o choque. O Oberleutnant se sobressalta e deixa cair o binóculo dentro da escotilha. A distância encurta-se rapidamente. 500 metros. 400. A torre maciça do tanque soviético gira suavemente. O motor elétrico do acionamento da torre uiva sob esforço. O atirador enquadra no retículo da mira a mancha cinza da máquina alemã líder. O canhão curto inimigo começa a girar em direção a eles, de forma espasmódica, com solavancos bruscos. Os alemães não esperavam de forma alguma encontrar um monstro de aço, totalmente pronto para o combate nas profundezas da retaguarda de um exército em retirada. O municiador, com um tilintar metálico, enfia o pesado projétil perfurante na culatra do canhão. O bloco da culatra fecha-se com um estalo seco. O mecanismo quase decepa os dedos do soldado a 1 milímetro da borda de aço. Pronto! Grita o municiador, gritando a plenos pulmões. O grito afoga-se instantaneamente no estrondo do diesel operando em rotação máxima. O mecânico manobra a máquina pesada em zigue-zague. O ritmo irregular do movimento quebra a linha divisada dos atiradores inimigos. O rugido do motor apaga completamente qualquer pensamento humano. No espaço fechado do compartimento de combate, resta apenas o puro reflexo. No líder, parada curta, ordena bruscamente o tenente. O tanque mergulha bruscamente com a proa pesada. O mecânico pisa nos pedais do freio com todas as forças que lhe restam. A carcaça de muitas toneladas para por um breve segundo. As esteiras largas enterram-se profundamente na lama gelada do outono. As potentes molas de aço dos balancins comprimem-se com um gemido longo e lamentável. Fogo! O atirador pressiona o pedal de disparo. O interior da torre explode instantaneamente em um clarão laranja ofuscante. O recuo monstruoso do canhão de 76 milímetros lança a culatra maciça para trás com um golpe esmagador. A ogiva de aço maciço rasga o ar úmido da manhã com um uivo selvagem. Uma nuvem sufocante de gases de pólvora acres invade rapidamente o compartimento de combate. O ar torna-se tóxico. O municiador engasga com uma tosse convulsiva, mas suas mãos negras já buscam no suporte de munição o próximo projétil. A uma distância de 300 metros, errar é fisicamente impossível. O projétil perfurante soviético, com uma energia cinética monstruosa, choca-se diretamente contra a blindagem frontal do tanque alemão líder. A explosão amassa o aço Krupp como uma folha de papelão molhado. A torre da máquina alemã é arrancada do anel da torre pelo impacto da detonação interna da munição. Uma coluna de chamas rugintes jorra das escotilhas abertas. A armadilha se fechou definitivamente. As duas máquinas restantes do inimigo giram freneticamente seus canhões para o contra-ataque.
A infantaria alemã espalha-se como grãos cinzentos da caçamba do caminhão para as valas profundas à beira da estrada, fugindo dos estilhaços. Começa a moagem metódica e sangrenta da coluna. O mecânico puxa novamente as alavancas duras. O K-1 arranca com um rugido, encurtando rapidamente a distância, até uma distância suicida. O impacto. Um badalar ensurdecedor de um sino titânico que rasga os tímpanos, atinge os nervos expostos. O primeiro projétil perfurante alemão de 50 mm choca-se com um assobio nauseante contra a projeção frontal do tanque soviético. O tempo comprime-se em um nó denso. A ogiva inimiga rompe a primeira camada da blindagem artesanal. A energia cinética monstruosa dispersa-se em um leque de respingos de aço incandescente no vão de ar. O núcleo de tungstênio range contra a placa principal de 75 mm e ricocheteia impotente na lama gelada. O cálculo de engenharia do tenente resiste ao teste da morte. O escudo multicamadas funciona. As leis da física quebram a ótica alemã. Dentro do compartimento de combate, a tinta branca descasca das paredes. A fuligem densa da pólvora preenche instantaneamente o espaço apertado. A tripulação fica surda pela onda de choque. Fios de sangue escuro escorrem dos narizes e ouvidos. Vivos! Ruge o comandante, sobrepondo-se ao zumbido incessante na cabeça. Inteiro, resmunga o municiador, cuspindo saliva rosada no piso de ferro. Os dois tanques médios alemães sobreviventes afastam-se freneticamente para os lados. Eles cercam o alvo pesado em um semicírculo. A distância encurta-se rapidamente para 200 metros. Começa o fuzilamento metódico, quase mecânico. A cada 10 segundos, novos projéteis perfurantes atingem a torre e as laterais. Clarão. Estrondo. O ranger do metal sendo rasgado. O tanque estremece com os impactos diretos contínuos. A máquina de 47 toneladas estremece como carne viva sob golpes de marreta. Outra ogiva de 50 mm atinge exatamente a fenda da escotilha de visão do mecânico condutor. O projétil encrava-se no elo de esteira soldado, mas a força monstruosa do impacto penetrante arranca os rebites internos de aço. O bloco de vidro espesso do periscópio estilhaça-se em centenas de lâminas afiadas. A massa sangrenta atinge o mecânico em cheio. Os estilhaços de vidro cravam-se profundamente nas bochechas, cortam a testa. Ele fecha os olhos instintivamente com as mãos. O sangue quente inunda imediatamente o colarinho da gandola chamuscada. «Mecânico!» grita o tenente. «Os olhos estão inteiros!» geme o condutor, com a voz embargada. Ele afasta as palmas dilaceradas do rosto. O sangue inunda o painel de instrumentos. Através de um véu escarlate, ele enxerga apenas os contornos borrados das alavancas rígidas. A mão esquerda, estraçalhada, desliza pelo metal frio. Ele agarra os controles com um aperto de morte. O choque da dor recua diante do puro instinto de sobrevivência. «Torre à direita! Perfurante!» O motor elétrico urra sob o esforço. O mecanismo de giro da torre pesada opera no limite de sua capacidade nominal. O atirador enquadra o flanco cinzento da máquina alemã na retícula da ótica. «Pronto!» O municiador golpeia o pesado estojo de latão para dentro da culatra. O estalo metálico do fechamento sela os segundos restantes. «Fogo!» O canhão cospe uma longa língua de chamas. O recuo empurra com violência a culatra maciça contra os limitadores. O tanque alemão no flanco direito irrompe em uma tocha brilhante. O projétil soviético atravessa sem resistência a fina blindagem lateral de 30 mm, provocando a detonação instantânea dos tanques de combustível. Uma coluna de fogo ergue-se contra o céu cinzento. A tripulação inimiga é consumida viva dentro daquela caixa incandescente em questão de segundos. Mas o combate não cessa. O último tanque alemão mantém um fogo rápido e constante. A ele se juntam as guarnições antitanque remanescentes da infantaria. Canhões de 37 mm castigam o veículo com uma saraivada contínua de pequenos projéteis. Um vendaval de chumbo tamborila contra a blindagem.
A temperatura no compartimento de combate fechado sobe de forma incontrolável. Não há ar para respirar. O exaustor não dá vazão à fumaça espessa e tóxica. O municiador trabalha puramente por reflexo. Seus movimentos tornam-se intermitentes, espasmódicos, enquanto sufoca nos gases. Suas mãos estão ensanguentadas, com as unhas arrancadas pelo atrito com o metal. Mais um projétil escorrega de seus dedos fracos e úmidos, atingindo o piso com um baque surdo. Munição! Ruge o atirador. Acabou! O municiador cai pesadamente de joelhos, tateando com as mãos trêmulas os suportes vazios. Não há mais perfurantes, só explosivas. Um novo impacto de força monstruosa sacode a torre. O cordão de solda improvisado estala. Uma das placas de blindagem suplementares se desprende com um rangido asqueroso e desaba com estrondo sobre a terra gelada. A blindagem de fábrica, vulnerável, fica exposta. Os artilheiros alemães percebem a brecha instantaneamente. Os próximos projéteis atingem o alvo em um agrupamento cerrado. O recuperador do canhão falhou! Grita o atirador entre acessos de tosse. O fluido vazou! O sistema de recuo foi destruído! O canhão travou definitivamente na posição recuada. É fisicamente impossível disparar. Qualquer tentativa explodiria a culatra dentro da torre. Os projéteis de fragmentação tornam-se um peso morto. A máquina perde suas presas de aço. O canhão morreu, relata o atirador. Uma constatação seca do fim. O inimigo continua o fuzilamento a queima-roupa. O tenente toma uma decisão instantânea. Parar agora significaria demonstrar uma fraqueza fatal. Os alemães se aproximariam para instalar minas magnéticas. Gire a torre, ordena o comandante. Piloto, frente e ré. Não fique parado. O atirador exausto joga todo o peso do corpo sobre o volante rígido do giro manual. O acionamento elétrico queimou há muito tempo por sobrecarga. A torre, com um gemido prolongado, começa a se arrastar em direção às posições alemãs. O canhão vazio e inútil aponta com precisão para o inimigo. A tripulação continua simulando prontidão para o combate. O piloto, cego pelo próprio sangue, puxa as alavancas. O motor diesel urra. O tanque avança 1 metro, depois recua com um solavanco metálico. As lagartas amassam a lama, impedindo que os artilheiros inimigos mirem nas rodas de apoio vulneráveis. O carrossel sangrento dentro da caixa incandescente continua sem trégua. Eles ensurdecem, sufocam e sangram, mas a máquina moribunda continua a se mover, rosnando com seu canhão inútil na cara da morte. Projéteis de aço batem a queima-roupa. A distância cai para 50 metros, distância de um tiro de pistola. Projéteis inimigos de 50 milímetros colidem contra as placas soldadas com o estrondo de um trem de carga descarrilando. O esforço da engenharia de campo continua salvando vidas. O espaço vazio entre as placas devora vorazmente a energia cinética dos núcleos de tungstênio. Os projéteis não perfuram a blindagem principal, deixando apenas crateras profundas e irregulares nas chapas improvisadas. O metal geme sob a pressão monstruosa, mas suporta o castigo. A matemática alemã da guerra falha. Os oficiais da Wehrmacht perdem a compostura diante do impossível. A máquina pesada recebe dezenas de impactos diretos e continua a encará-los com o canhão. A infantaria motorizada se achata contra a lama gelada do outono. Um medo animal e primitivo paralisa os atacantes. Uma saraivada de rajadas de metralhadora arranha a tinta da torre, mas o chumbo comum é impotente contra os 75 milímetros de aço soviético homogêneo. O inimigo percebe isso. O pânico quebra a disciplina. Os soldados se enterram nos sulcos da estrada, tentando fundir-se à terra. Dentro daquela caixa de 47 toneladas, desenrola-se um inferno particular.
A temperatura do ar sobe rapidamente para os 50 graus. A blindagem incandescente irradia o calor acumulado das explosões. O exaustor foi arrancado de seus suportes por outro impacto direto no teto da torre. O ar transformou-se em um xarope espesso e sufocante, uma mistura de fuligem de pólvora, diesel pulverizado e vapores de suor que corrói as mucosas. O oxigênio queima rapidamente. Cada movimento exige um esforço sobre-humano. Círculos pretos estreitam a visão a um ponto pulsante. Infantaria! Estão flanqueando pelo bordo direito. O comandante sopra com voz rouca, pressionando a testa ferida contra o protetor de borracha da luneta panorâmica. Através do visor turvo e picotado por estilhaços, ele vê vultos cinzentos borrados. Uma dezena de soldados em capote cinza-rato avança em corridas curtas em direção à zona cega do tanque pesado. Carregam feixes de granadas e pesadas minas magnéticas. A tática do inimigo mudou. Se os canhões são impotentes, entra em cena o explosivo. Querem aproximar-se para lançar uma carga sobre a vulnerável tampa do motor ou arrebentar a lagarta. Metralhadora! Tambor! Ruge o tenente, forçando as cordas vocais rompidas. O municiador cai de joelhos no piso coberto de estojos vazios. Na escuridão total, ele tateia o pesado tambor metálico da metralhadora Degtyaryov coaxial. Suas mãos tremem. Os dedos escorregam no suor espesso e no sangue. O metal queima a pele esfolada. Ele ergue o tambor de 6 quilos e o encaixa no retém até ouvir o clique metálico seco. O comandante joga todo o seu peso sobre a culatra da metralhadora. O polegar pressiona com força o gatilho rígido. O compartimento de combate estremece com uma vibração miúda e furiosa. O cano da metralhadora cospe um jato contínuo de chumbo. O rastro de fogo perfura a névoa cinzenta da manhã. O vendaval mortal desaba sobre a infantaria. As balas traçantes rasgam a terra gelada com um som úmido, dilaceram o tecido dos capotes e esmigalham ossos. 2 alemães caem mortos, despedaçados pela rajada. Os outros se jogam ao chão em pânico, rastejando para trás dos destroços de veículos queimados. O ataque se afoga em sangue, mas o inimigo revida. Uma saraivada de submetralhadoras desaba sobre a blindagem. Centenas de ferrões de chumbo tamborilam metodicamente contra a torre. O som se funde em um guincho de aço contínuo e enlouquecedor que penetra no crânio, escavando os restos da sanidade. Se abaixaram, desgraçados! Sopra o comandante, soltando o gatilho. O cano da metralhadora está incandescente, com um brilho rubro. O calor fustiga seu rosto, chamuscando as sobrancelhas. Não há silêncio. Do lado de fora, projéteis de 37 milímetros continuam explodindo. A artilharia antitanque inimiga trabalha para a supressão. Dentro do tanque, ecoa o vazio da concussão. O piloto está imóvel, agarrado com a mão esquerda mutilada à alavanca da embreagem principal. O sangue dos tímpanos rompidos escorre pelo pescoço sujo. Ele não ouve nada. Sente apenas a vibração contínua do metal moribundo. Temperatura do óleo! Grita o atirador, apontando para o painel. O motor está fervendo. O ponteiro do termômetro bate na zona vermelha. O sistema de arrefecimento não suporta o trabalho constante em rotações máximas. Se o diesel travar, eles se tornarão uma tumba de aço imóvel. Mantenha a rotação! Não desliga, ordena o tenente. Se baixarmos o giro, não pega mais. Respirar torna-se fisicamente doloroso. O municiador arranca um pedaço de estopa suja do pescoço e cobre a boca. O tecido se encharca instantaneamente com o sangue dos lábios partidos. O peito arfa enquanto o organismo busca desesperadamente oxigênio naquela câmara de gás. O sufocamento sobe a garganta como um nó pegajoso. Cada novo impacto na blindagem ecoa como uma dor física aguda na medula espinhal. A vibração atravessa os corpos,
esmigalha as articulações e tritura os dentes. Os estojos vazios caem com um tilintar no piso metálico, já na altura do tornozelo. O municiador escorrega no latão quente e cai de rosto contra a culatra do canhão morto, cortando a sobrancelha, mas não emite um som. Ele apenas range os dentes e rasteja de volta para os tambores da metralhadora. Do lado de fora, os alemães apertam o cerco. Um novo grupo de infantaria rasteja pelo sulco profundo do bordo esquerdo, carregando um lança-chamas de mochila. Um único jato de fogo certeiro na fresta da entrada de ar e a tripulação queimará viva em segundos. O canhão está morto e a metralhadora coaxial não alcança o flanco esquerdo devido ao ângulo limitado. A situação torna-se crítica. Para a esquerda, gira a máquina, atropela eles, berra o comandante, batendo com todas as forças no ombro do piloto surdo. O condutor sente o golpe. Os reflexos agem mais rápido que o pensamento. Ele puxa a alavanca esquerda até o fim, pisando fundo no acelerador. O motor diesel de 1000 quilos urra, cuspindo uma fuligem preta espessa. A lagarta esquerda trava, enquanto a direita tritura a lama com fúria. A carcaça de aço de muitas toneladas gira bruscamente no lugar. As placas de blindagem soldadas derrubam os restos de uma parede de tijolos de uma casa destruída à beira da estrada. O tanque dá um solavanco curto e brutal para a frente. O operador do lança-chamas não tem tempo de erguer o cilindro pesado. A larga lagarta de aço esmaga o corpo humano contra o solo gelado. O estalo dos ossos é totalmente abafado pelo estrondo ensurdecedor do motor. Em seguida, com um estampido seco, o cilindro de mistura incendiária explode. Um clarão laranja brilhante lambe o flanco blindado, mas não causa dano ao metal. A máquina recua com um solavanco metálico. A tripulação se mantém apenas por um ódio primitivo. Os músculos sofrem cãibras, a visão escurece. Eles esqueceram seus nomes e suas vidas passadas. Restou apenas a fresta estreita do visor, o cheiro nauseante de pólvora e o ódio pela massa cinzenta que tenta matá-los. A engrenagem da morte continua operando. As pessoas dentro dessa caixa de aço tornaram-se parte intrínseca dela. O estrondo racha o crânio. 51º impacto. 52º. 53º. O comandante mantém essa contagem de ferro pela vibração brutal do metal, que ecoa direto em seus pulmões comprimidos. 53 impactos diretos de projéteis perfurantes alemães, um número que desafia as leis da resistência dos materiais. Nenhuma perfuração total, mas a máquina está brutalmente mutilada. Ela morre lentamente sob o fogo cruzado. A blindagem improvisada, soldada na escuridão da noite por homens exaustos, começa a ceder. A fadiga monstruosa do metal cobra seu preço. Um som agudo e dilacerante sobrepõe-se à canhonada infinita. Os cordões de solda não suportam a pressão extrema e estalam um após o outro, como cabos de aço se rompendo. Uma placa maciça de aço de 280 quilos no bordo direito afasta-se lentamente da blindagem principal. A fresta aumenta a cada instante, expondo o interior vulnerável. A morte corre imediatamente para essa ferida aberta. Mais um disparo de um canhão antitanque de 50 mm. O aço Krupp atinge exatamente a fresta formada. O projétil perfura o espaço de ar com um guincho, choca-se contra a blindagem de fábrica de 75 mm e enterra-se profundamente nela, mas não explode. O projétil sólido fica cravado no flanco, como um gigantesco carrapato de aço. Dentro do compartimento de combate, o municiador observa hipnotizado a protuberância que cresce rapidamente. A parede interna da torre ficou rubra instantaneamente. O metal respira calor. A morte parou a poucos centímetros da munição. Se a espoleta alemã for ativada por um próximo solavanco, o tanque se transformará em uma vala comum. As chamas devorarão a tripulação antes que o cérebro consiga processar a dor. O municiador desvia o olhar bruscamente da mancha incandescente. Ele golpeia um novo tambor pesado no receptáculo da metralhadora Degtyaryov. Seus dedos deixam marcas de sangue pegajosas no aço oxidado. O medo animal não existe mais.
A atividade nervosa superior está desligada. Existe apenas a necessidade primitiva e mecânica de manter o fogo contínuo. O inimigo muda de tática bruscamente. Artilheiros alemães experientes percebem a inutilidade de atirar contra a torre de couro grosso. Eles baixam simultaneamente os canos das peças antiaéreas e antitanque. Começa um fuzilamento metódico e frio do sistema de rodagem. A terra gelada ao redor das pesadas rodas de apoio ferve com as explosões. Estilhaços incandescentes cortam impiedosamente os elos da lagarta. Um novo impacto surdo sacode o casco. Não se parece em nada com o tilintar de um ricochete na blindagem espessa. É um som terrível, seco, de algo estrutural se quebrando. A pesada lagarta esquerda se rompe. O estalo do pino de aço maciço se despedaçando ecoa na coluna do piloto como uma dor lancinante, sentida fisicamente como uma fratura exposta da própria tíbia. A larga cinta de aço desliza da roda motriz com um rangido prolongado. Centenas de quilos de metal morto espalham-se inertes pela lama. O gigante de muitas toneladas mergulha de nariz. O bordo esquerdo afunda ameaçadoramente. O motor diesel de 600 cavalos urra em agonia, afogando-se em combustível. A lagarta direita continua, em fúria cega, triturando a terra e girando o tanque mutilado no lugar. O piloto, cego pelo suor e pelo sangue, puxa instintivamente as alavancas rígidas da embreagem, tentando corrigir o curso. É inútil. A conexão mecânica com a terra foi rompida para sempre. Lagarta esquerda destruída, sem tração! Sopra o piloto, cuspindo um coágulo escuro de sangue sobre o painel destroçado. O gigante de 47 toneladas imobiliza-se no meio do cruzamento. O tanque transforma-se instantaneamente em um ponto de fogo fixo. Uma casa-mata. Um alvo estático ideal. A dinâmica do combate de manobra termina. Resta apenas a estática nua do fuzilamento. Os alemães interrompem as corridas e posicionam os canhões para tiro direto, metódicos, antecipando a destruição da fera paralisada. As guarnições empurram as peças pesadas cada vez mais perto. Dentro da torre paira uma atmosfera pesada, quebrada apenas pela respiração rouca da tripulação. Os homens chegaram ao limite absoluto da exaustão física. Seus corpos quebrados funcionam exclusivamente à base de fúria e adrenalina. O ar falta criticamente. Os pulmões ardem como fogo a cada inspiração. O tenente não permite que o silêncio se prolongue. Qualquer pausa agora significa a morte. Torre às 3 horas. Infantaria atrás dos caminhões. A voz do comandante soa fria e seca, como o estalo de uma culatra. Nenhuma gota de pânico. Apenas o algoritmo rígido da sobrevivência. O atirador, com o que lhe resta de força, golpeia a chave geral maciça. O circuito reserva, sobrevivente por milagre, fecha-se. O motor elétrico do giro da torre ganha vida com um zumbido esforçado. O som injeta novas forças nos corpos exaustos. A torre de aço maciço começa a girar lenta e inevitavelmente. A cremalheira do anel da torre tritura, com um rangido terrível, os estilhaços da própria blindagem. O tanque está imobilizado, mas está vivo. O cano morto do canhão continua seguindo os alvos implacavelmente, infundindo um terror animal no inimigo apenas com sua presença. A torre pesada gira com confiança. A metralhadora coaxial incandescente está pronta para cuspir uma nova porção mortal de chumbo. O combate entra na fase de exaustão mútua absoluta. O metal mutilado recebeu tudo que a artilharia alemã tinha a oferecer. Agora é a vez da resistência humana. A contagem de ferro ganha novos sulcos, mas ainda não há perfurações. A barreira solitária continua aguentando o golpe. O pesado tambor da metralhadora Degtyaryov emite um clique seco. O percussor bate no vazio. O municiador tateia freneticamente com as mãos despedaçadas pelas prateleiras de munição. Seus dedos, com as unhas arrancadas, encontram apenas o vazio frio dos nichos e a poeira áspera de cobre. O último estojo vazio cai com um tilintar surdo na pilha fétida de latão no piso. A munição acabou.
Absolutamente. Até o último cartucho. A máquina de aço perde definitivamente os dentes. O canhão pesado transformou-se em um tubo de ferro inútil. Dentro da torre deformada, paira um silêncio mortal e ensurdecedor. O zumbido vibrante de uma concussão severa perfura os tímpanos, abafando até o rangido das lagartas alemãs lá fora. A tripulação sufoca lentamente. O ar tornou-se uma mistura densa de diesel, borracha queimada, suor e fuligem. Respirar é fisicamente impossível. Os pulmões ardem como se tivessem recebido água fervente. O tenente desaba sobre a culatra maciça do canhão de 76 milímetros. O sangue de um corte profundo na testa inunda seu olho esquerdo e escorre em uma massa espessa pelo queixo, caindo em gotas pesadas no colarinho queimado da túnica. O coração bate em impulsos irregulares e dolorosos. Cada batida ecoa como uma pontada no peito. O piloto, lá embaixo, não dá sinais de vida. Desfalecera sobre as alavancas, sangrando por múltiplos ferimentos de estilhaços. Do lado de fora, o metal range contra a blindagem incandescente. A infantaria inimiga tomou coragem, entendendo que o gigante soviético silenciou. Os soldados da Wehrmacht escalam o compartimento do motor. As botas cravadas batem com eco nas grelhas dos radiadores. Através da blindagem, ouve-se claramente a fala estrangeira entrecortada. O inimigo prepara apressadamente minas magnéticas e feixes de granadas para a detonação das escotilhas. Restam poucos segundos antes que uma explosão cumulativa queime as entranhas da máquina. O tenente ergue lentamente a cabeça pesada. O olhar está turvo, mas a decisão é tomada pelo instinto. O reflexo puro de quem foi acuado entra em ação. A mão direita estende-se para a bolsa de lona no cinto. Os dedos contraídos agarram com força a camisa de ferro fundido nervurada da granada de defesa IF-1. 600 gramas de morte concentrada. O raio de fragmentação é de 200 metros. Aquilo não é uma arma de vitória. É o último instrumento de destruição total de si mesmo e do inimigo. Escotilha! Grasna o comandante com voz rouca. As cordas vocais estão rompidas. Da boca saem apenas tosses sangrentas e farrapos de espuma rosada. O atirador entende a ordem sem palavras. Ele joga todo o peso de seu corpo exaurido sobre a trava maciça da escotilha. A espessa camada de blindagem soldada tornou a tampa monstruosamente pesada. O metal cede com um rangido prolongado. A placa de aço abre-se com um estalo metálico, batendo contra o teto da torre. O ar outonal, gélido e cortante, invade instantaneamente a câmara saturada de gases. A mudança brusca de temperatura atinge os pulmões exaustos com um espasmo convulsivo. O comandante levanta-se. As pernas pesam, as panturrilhas tremem pela exaustão muscular total. Ele dá um solavanco, erguendo-se apenas com os braços, agarrando-se às bordas da escotilha incandescente. A pele das palmas das mãos chia com as queimaduras, mas ele não sente dor. O tanquista ensanguentado projeta-se para fora da torre até à cintura. Ao redor estende-se a névoa cinzenta, a terra escavada por crateras e dezenas de soldados inimigos que cercam a máquina mutilada. Os alemães paralisam instantaneamente. Eles erguem os olhos e veem diante de si um homem destroçado. Dos densos rolos de fumaça azulada, surge a figura de um tanquista com um rosto absolutamente enegrecido. A pele está coberta por uma crosta espessa de fuligem, óleo e sangue coagulado. O uniforme transformou-se em farrapos queimados e encharcados de sangue. O tenente levanta lentamente a mão direita bem acima da cabeça. A granada pesada e serrilhada está firmemente presa em seu punho ensanguentado. A mão esquerda repousa sobre o anel de aço do pino de segurança. O pulso descompassado e frenético bate como uma britadeira nas têmporas. O ar gelado escapa com um síbilo dos pulmões perfurados. "Cheguem mais perto!" ruge o tenente. Não é uma voz humana. É um grito rouco, dilacerante. Uma ameaça que rasga o silêncio da manhã gélida. Os dedos da mão esquerda puxam o pino bruscamente. O fino anel metálico permanece no dedo com um tilintar discreto.
A alavanca de segurança rígida é esmagada contra a palma da mão, até as articulações estalarem. Se os dedos relaxarem apenas 1 milímetro, em exatos 3 segundos, o corpo espesso de ferro fundido explodirá em 300 estilhaços afiados e mortais, varrendo a infantaria inimiga de cima da blindagem e detonando instantaneamente os vapores de combustível nos tanques internos da máquina. Ninguém escapará. A tensão nervosa atinge o limite máximo. É um blefe desesperado no limiar do suicídio. O homem e a máquina destroçada fundiram-se em um único monólito. O tenente permanece imóvel na escotilha aberta, fustigado pelo vento cortante, pronto para levar consigo para o esquecimento qualquer um que ouse dar um único passo à frente. O tempo para completamente. Os segundos se esticam como uma corda retesada, vibrando sob tensão extrema. Um Oberleutnant da Wehrmacht estanca 10 passos daquela massa de aço mutilada. Seu olhar penetrante fixa-se no rosto enegrecido e banhado em sangue fresco do comandante soviético. Logo abaixo, o corpo serrilhado de uma granada defensiva F1. O anel de segurança já foi arrancado. A morte é contida apenas pelos dedos convulsivamente cerrados de um homem exausto. O oficial alemão marchou por toda a Europa. Ele sabe calcular perdas táticas com frieza. Ele não vê diante de si apenas uma máquina pesada, imobilizada e fuzilada a queima-roupa. Ele vê uma prontidão absoluta e irracional para morrer e levar imediatamente consigo qualquer um que dê um passo imprudente. A matemática da guerra se estilhaça diante da obstinação humana. A infantaria alemã recua instintivamente. As botas ferradas dos soldados deslizam freneticamente na lama outonal congelada. Ninguém quer queimar vivo no raio de centenas de estilhaços e tanques de combustível em detonação por causa de um pedaço de ferro morto. O oficial vê as carcaças de seus tanques de vanguarda estraçalhadas por explosões internas. Ele vê a torre arrancada do veículo líder. O preço por este cruzamento de terra batida foi catastrófico. O Oberleutnant, evitando movimentos bruscos, levanta lentamente a mão direita em sua luva de couro cinza. Um comando curto, seco e gutural rasga o ar gélido. Soa a ordem de retirada imediata. Os mecanismos de aço do inimigo engrenam a marcha a ré. Os tanques médios alemães sobreviventes recuam desajeitadamente. Os motoristas puxam as alavancas com nervosismo, em pânico com a ideia de expor o flanco vulnerável a um disparo hipotético. As lagartas largas amassam a lama gelada com um ruído viscoso, afundando-se nos sulcos cheios de água negra. Os motores rugem com esforço, lançando densas nuvens de fumaça cinzenta no céu pálido. A infantaria recua às pressas, tropeçando nos equipamentos abandonados. Os soldados olham constantemente para trás, para o tanquista imóvel e ensanguentado na escotilha da torre. O inimigo abandona o campo de batalha. O limite psicológico foi rompido. O cálculo tático frio capitula diante da fúria humana imprevisível. O ronco dos motores alemães dissolve-se gradualmente no denso nevoeiro matinal. O cruzamento mergulha em um silêncio pesado e mortal. Apenas o metal dilacerado e em resfriamento dos veículos atingidos emite estalos secos e esporádicos. O comandante exala o ar acumulado nos pulmões com um chiado prolongado. Os dedos da mão esquerda foram travados por uma cãibra muscular severa. Com enorme dificuldade, ele insere o fino anel metálico de volta no detonador da granada. Lentamente, relaxa as falanges entorpecidas da mão direita. A granada cai com um baque surdo no piso do compartimento de combate, coberto de estojos vazios. A adrenalina esvai-se rapidamente, deixando em seu lugar uma fraqueza paralisante. Seus joelhos cedem. O tenente desaba pesadamente sobre a blindagem incandescente, manchando a fuligem negra com o sangue arterial vivo que escorre de sua testa cortada. Foram embora, balbucia o comandante entre dentes, com a voz rouca. Abandonar o veículo. Vamos para a floresta. Dentro da torre destroçada, começa uma movimentação febril. O artilheiro e o municiador, com gemidos de esforço, retiram debaixo da enorme culatra o corpo inerte do motorista. Ele está profundamente inconsciente.
Seu rosto é uma massa sangrenta devido aos estilhaços do visor de vidro estraçalhado. A respiração é curta e superficial. Cada sulavanco descuidado provoca um gemido surdo do ferido. Não podem permanecer em posição aberta. Os alemães inevitavelmente recuperarão o sangue frio, trarão artilharia pesada e reduzirão o tanque imóvel a pó de uma distância segura. Precisam seguir imediatamente para a proteção da mata. O municiador pula pesadamente sobre a lagarta esquerda arrebentada. O metal queima as solas dos pés mesmo através das botas militares grossas. Ele retira de uma caixa lateral amassada uma lata de zarcão espesso. A tinta vermelho viva destina-se à aplicação emergencial contra a ferrugem. Ele mergulha um pedaço de estopa graxenta na lata e aproxima-se da placa de blindagem frontal fustigada. O metal está marcado por crateras profundas de impactos diretos de projéteis perfurantes alemães. As placas de blindagem adicionais improvisadas estão retorcidas, com as soldas grosseiras estouradas, expondo bordas de aço rasgadas. Com pinceladas largas e vigorosas, o municiador escreve letras grandes e irregulares no aço que esfria. A tinta espessa adere com densidade, escorrendo em longos filetes que lembram sangue fresco. É o ponto final de uma batalha brutal. Um epitáfio curto e seco ao metal invicto. Montado a partir dos mortos. Impossível de matar. Apenas a constatação seca de um fato consumado. Um aviso duro para os engenheiros inimigos que em breve virão com fitas métricas estudar este fenómeno de resistência dos materiais. O municiador atira a estopa encharcada de zarcão na lama negra. Começa a exaustiva marcha noturna. 4 homens no limite da exaustão abandonam o abrigo da blindagem e caminham pela estepe congelada. Nos ombros do artilheiro e do municiador pende como um fardo pesado o motorista, esvaindo-se em sangue. O comandante segue 10 passos à frente, apertando em sua mão a única pistola Tokarev sobrevivente com um carregador sobressalente, até os nós dos dedos ficarem brancos. A retaguarda inimiga fervilha ao redor. Os motores dos caminhões alemães roncam incessantemente nas estradas de terra paralelas. O céu a oeste ilumina-se periodicamente com clarões pálidos de sinalizadores. O solo sob os pés transforma-se em um pântano gelado. Cada passo exige um esforço sobre-humano, drenando os últimos resquícios de força vital. A lama suga as botas dos soldados até os tornozelos, tentando arrancar o calçado dos pés entorpecidos. A água gelada penetra instantaneamente pelo couro gasto, queimando as solas com um frio insuportável. Um pavor instintivo aperta-lhes a garganta. Cada galho seco que estala, cada ruído do vento nos galhos nus, faz a tripulação estacar e cair de bruços na grama úmida e gélida. Eles avançam em corridas curtas e espasmódicas de uma cratera a outra. A respiração falha em um assobio rouco. Os músculos ardem. A dor física torna-se secundária diante do medo primitivo de serem descobertos. A noite de outono parece interminável. Eles caminham com a água gelada pelos joelhos, orientando-se exclusivamente pelo estrondo distante da artilharia pesada a leste. A luz forte de uma lâmpada de 100 watts fere as pupilas inflamadas. Os olhos lacrimejam. Uma dor aguda atravessa os globos oculares até a nuca. O ar do estreito bunker subterrâneo está impregnado com um cheiro denso de tabaco barato, casca de pinheiro úmida e corpos sujos. Após o inferno gelado da estepe, esse calor abafado parece sufocante. A travessia da linha de frente ocorreu sem um único disparo. As patrulhas de infantaria aliadas receberam as sombras que emergiam da escuridão com um estalido de ferrolhos e um grito curto e obsceno. As armas foram confiscadas. Os homens mutilados foram levados sob escolta para as profundezas da terra. O sistema não confia em sobreviventes. Sair de um cerco sem o veículo de combate é automaticamente equiparado à deserção. O comandante está sentado pesadamente em um banco de madeira instável. As mãos pendem inertes entre os joelhos. À sua frente, atrás de uma mesa tosca, o investigador permanece imóvel. Ele veste uma túnica impecável. As insígnias azuis não têm um único grão de poeira. O rosto está barbeado com perfeição. Essa ordem impecável do uniforme
parece um escárnio diante da massa sangrenta em que os tanquistas se transformaram. No canto do bunker, diretamente no chão de terra, o motorista respira com dificuldade. Os enfermeiros não têm permissão para se aproximar dele. O interrogatório tem prioridade absoluta sobre a vida humana. O investigador desrosqueia lentamente a tampa de um pequeno frasco de vidro. O cheiro cáustico de amoníaco preenche o espaço exíguo. Ele estende o frasco sobre a mesa em silêncio. O comandante faz uma breve inalação. O choque do amoníaco limpa o cérebro anuviado pela concussão. Um espasmo aperta-lhe a garganta. O tenente é tomado por uma tosse pesada, cuspindo um coágulo escuro de sangue no chão de terra. Onde está o veículo, tenente? A voz do investigador soa plana, sem emoção. O som arranha os ouvidos como um prego enferrujado no vidro. Deixado no cruzamento próximo à colina, balbucia o comandante, engolindo a saliva salgada. Abandonado em condições técnicas de operação, a lagarta esquerda foi destruída, as rodas de apoio estraçalhadas, a munição esgotada até o último projétil. O veículo perdeu a tração e a capacidade de fogo. O investigador pega um lápis químico fino e começa a batê-lo ritmicamente contra a mesa. Esse tamborilar metódico conta os segundos para uma sentença de fuzilamento. O senhor afirma que sozinho conteve o avanço de uma coluna motorizada inimiga por 4 horas. Declara a eliminação de 3 tanques médios da Wehrmacht. Relata 53 impactos diretos de projéteis perfurantes em seu tanque, sem uma única penetração na blindagem. O investigador interrompe o batuque bruscamente. O lápis estanca no ar. Isso é fisicamente impossível. Um canhão alemão de 88 milímetros perfura a frente de um tanque pesado, KV-1, a 1 quilômetro de distância. 53 impactos teriam transformado vocês em cinzas. O senhor está mentindo, tenente. Abandonou o equipamento confiado ao senhor diante de forças superiores e fugiu covardemente. Isso é tribunal militar. Fuzilamento diante da tropa. Os 2 guardas junto à porta mudam o peso de um pé para o outro em sincronia. As bandoleiras de seus fuzis rangem. A ameaça ganha densidade física. O ar torna-se espesso. O municiador, encostado na parede, balança de exaustão, mas sua mão se fecha instintivamente em um punho. O comandante levanta o olhar pesado para o investigador. Não há medo naqueles olhos. Um homem que permaneceu com uma granada aberta na escotilha de uma máquina incandescente não é mais capaz de temer ameaças de gabinete. O tenente leva lentamente a mão direita para dentro da túnica rasgada. Os guardas levantam os fuzis instantaneamente. Ouve-se o estalido dos cães sendo armados. O comandante não lhes dá atenção. Seus dedos ensanguentados extraem do bolso interno um caderno oleoso com capa de papelão grossa. Um movimento largo. Um golpe brusco. O caderno cai com um baque úmido sobre as tábuas ásperas da mesa, diante do investigador. Abra, diz o comandante com voz rouca. O investigador faz uma careta de nojo, mas abre a capa com o dedo. Lá dentro não há diários ou cartas. As páginas estão repletas de colunas de números e desenhos a lápis. É o diário de bordo. Olhe a segunda página. Cálculo de massa. Blindagem adicional. O investigador baixa os olhos para o papel. Uma caligrafia firme descreve a fórmula de dissipação de energia cinética. Estão indicadas as dimensões exatas das chapas de aço cortadas de tanques leves destruídos. O esquema das soldas está desenhado detalhadamente. Em destaque, a espessura do espaço de ar obrigatório entre a blindagem principal e as placas improvisadas. Não é uma justificativa. É um protocolo técnico de sobrevivência preciso e seco. A prova matemática de uma batalha impossível. Um avanço de engenharia registrado com grafite em papel sujo. Os olhos do investigador percorrem as linhas de fórmulas. Ele próprio é um ex-estudante de um instituto técnico e compreende a linguagem da geometria e da resistência dos materiais. O espaço de ar.
A deformação do projétil antes do contato com a blindagem principal. A dissipação de energia. O quebra-cabeça se encaixa. A lógica inabalável do desenho aniquila a acusação. O fato supera a paranoia. Um silêncio longo e opressor paira no bunker. Ouve-se apenas a respiração penosa do motorista ferido. O investigador fecha o caderno lentamente e o empurra de volta para a borda da mesa. O rosto do oficial não expressa emoção. Não haverá pedidos de desculpas. O sistema não admite erros. Ele apenas corrige o algoritmo. Tragam os enfermeiros. Ordena um investigador aos guardas, apontando para o motorista. O condutor para o hospital de campanha. Os demais devem passar pela descontaminação e receber ração seca para um dia. O investigador pega uma folha de papel limpa. O lápis químico começa a ranger, redigindo uma nova ordem. Um comboio com a reserva chegou à estação. Vocês receberão um novo veículo pesado. A tripulação será completada com reforços de marcha. Amanhã, às 6 horas da manhã, vocês avançarão para a linha de defesa no entroncamento ferroviário. A ordem está clara? O comandante recolhe o caderno oleoso em silêncio e o guarda sob a túnica. O feito extraordinário que custou sangue e nervos estraçalhados dissolve-se na fumaça acre de cigarro do bunker. Sem medalhas, sem discursos solenes, apenas um papel seco com um novo destino para o inferno. A barreira indestrutível tornou-se apenas uma linha em um relatório. Os homens retornam ao serviço, tornando-se novamente engrenagens anónimas da colossal máquina de guerra. O comandante levanta-se pesadamente e, sem se despedir, caminha para o corredor escuro da trincheira. A rotina continua. A linha de montagem exige sangue novo. O nevoeiro cinzento retira-se relutantemente do cruzamento retalhado por explosões. As bordas das crateras enchem-se de água gelada. O silêncio vibrante do campo de batalha é rasgado por um ruído metálico pesado. Veículos alemães de reparo emergem da mata. Patrulhas da Wehrmacht caminham cautelosamente pela lama, empunhando submetralhadoras. As botas ferradas estalam na crosta de gelo, esmagando estojos de latão e fragmentos de óticas destruídas. Os soldados encolhem os ombros instintivamente. No centro do cruzamento, ergue-se um monólito mutilado. O tanque soviético de 47 toneladas jaz como um bloco morto. O motor diesel cala-se. O cano do canhão está abaixado. O zarcão vermelho na blindagem frontal secou, impregnando-se no metal com uma inscrição rígida. Uma comissão especial de engenharia cerca o veículo. Os especialistas alemães retiram paquímetros e trenas. As ferramentas mergulham com um rangido nas crateras das placas de blindagem. Oficiais da inteligência técnica registram os danos metodicamente. A matemática fria da escola alemã colide com uma anomalia absoluta. Os engenheiros contam exatamente 53 impactos diretos de projéteis de calibre 50 mm. 53 golpes de uma força destrutiva monstruosa. A cápsula blindada do tanque permanece intacta. Nem uma única penetração no compartimento de combate ou no motor. Um engenheiro alto, em um sobretudo limpo, enfia a mão na fenda entre a blindagem de fábrica e a chapa de aço soldada artesanalmente. O peso dessa placa adicional não é inferior a 280 quilos. Os dedos na luva de couro cinza tateiam uma cavidade interna profunda. O espaço de ar. O rosto do engenheiro perde a cor instantaneamente. Ele compreende a essência dessa solução bruta, mas diabolicamente eficaz. O projétil perfura a primeira barreira, gasta sua energia cinética, desestabiliza-se no vazio e atinge a couraça principal como um bloco inofensivo. Não é um acaso. É um cálculo de engenharia frio e preciso. Uma ideia realizada por mãos esfoladas poucas horas antes da morte iminente. Naquela mesma noite, o pesado teletipo no quartel-general do grupo de exércitos emite um radiograma urgente. A fita de papel perfurada desliza do aparelho, registrando o pânico documental. O texto é seco. Os russos empregaram um novo tipo de veículo pesado com blindagem composta multicamadas. Os canhões antitanque padrão de calibre 37 e 50 mm são completamente impotentes.
É necessária a mobilização imediata de canhões antiaéreos para tiro direto em todos os setores de ruptura. A máquina analítica inimiga aciona as engrenagens do medo. O mito da barreira soviética invulnerável nasce da exaustão e de um pedaço de ferro habilmente soldado. O impacto brusco e metálico de um ferrolho rasga o tempo. A mudança de era ecoa no som de uma estante pesada sendo deslocada. Anos 2000. Porão do Arquivo Central do Ministério da Defesa. Fileiras intermináveis de prateleiras metálicas perdem-se na penumbra. O ar é extremamente seco, impregnado com um cheiro acre de papel acumulado e decadência. A guerra global há muito se transformou em uma estatística seca, fundida em bronze e enterrada sob metros de concreto. Um pesquisador está sentado a uma mesa instável sob uma lâmpada fluorescente zumbindo. Sobre a superfície áspera repousa uma pasta de papelão gasta, com um número de inventário desbotado. Lá dentro, guardam-se documentos de uma brigada de tanques do outono de 1941. O pesquisador abre a capa grossa lentamente. O cheiro do tempo estancado atinge suas narinas. Entre as ordens de retirada amareladas, relatórios de perdas irreversíveis e listas de fuzilamento, jaz um objeto estranho. Um caderno amassado com capa de papelão, completamente impregnado de óleo de máquina. No canto inferior direito, uma mancha escura de sangue antigo secou. O mesmo diário do comandante, lançado sobre a mesa do oficial do serviço secreto naquele bunker úmido. Um artefato que salvou 5 pessoas de um tribunal militar e foi esquecido pelo sistema por décadas. Os dedos folheiam com cuidado as páginas frágeis. O grafite quase desbotou, mas os contornos rígidos dos desenhos sobressaem com clareza. Fórmulas de distribuição de massa, ângulos de inclinação, esquemas de soldas. A distância do espaço de ar entre as chapas de blindagem, rigorosamente calculada em milímetros. Não são esboços desordenados de um tanquista acuado. É o princípio fundamental da blindagem composta, que antecipou o pensamento da engenharia mundial em várias décadas. A ideia nasceu sob uma chuva de estilhaços incandescentes. Um mecanismo de sobrevivência, criado por homens cuja vontade revelou-se mais forte do que qualquer aço alemão. O olhar do pesquisador fixa-se em uma breve anotação na margem. As colunas de números são interrompidas por uma impressão digital suja. O rastro de sangue de um homem que se dissolveu para sempre no moedor de carne da frente oriental. O sistema engoliu seus nomes. Os corpos dos tanquistas anônimos há muito se misturaram à terra congelada. A luz fluorescente inunda a mesa do arquivo. O pesquisador fecha a pasta pesada. Foi encontrado o esquema de soldagem de chapas metálicas, com o espaço de ar calculado.